paciência em ficar com o Luiz Castro, que se fosse seguir a roda normal do futebol já estaria em outro lugar faz tempo, e hoje não aparece ninguém para reclamar do Luiz Castro, só elogio. Não é assim que funciona, né, Zé? Então, assim, a maneira como o Botafogo enfrentou o Palmeiras, eu acho que a gente tem muito para analisar aqui, porque ela foi de um time com uma segurança, uma certeza e uma tranquilidade que só o trabalho é capaz de dar. E é um trabalho que evolui. Então, e uma diferença de pontos de 7, com mais ou menos 1/3 do campeonato disputado. É boa diferença. É verdade. A gente falava aqui, a gente fazia cálculo sempre com o Palmeiras na segunda colocação. E aí a gente falava assim, olha, vão ser 8 pontos de diferença para o Palmeiras, se por acaso o Palmeiras perde do Botafogo nesse jogo. Perdeu. Só que aí o Grêmio foi lá e venceu, então são 7 pontos para o Grêmio, porque o Grêmio ficou na vice-liderança e o Palmeiras na terceira colocação, algo que fazia tempo que a gente não via, né? O Palmeiras na terceira colocação de Campeonato Brasileiro. E a gente fala de um Botafogo muito tranquilo, jogando contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. É algo, assim, realmente incrível. Ninguém fica tranquilo jogando com o Palmeiras na casa do Palmeiras. José Elias, muito boa noite. Ainda teve gol do Gustavo Gomes, que estava impedido, e o Rafael Veiga ainda perdendo o pênalti. Boa noite, Marcela. Fala, Zé. Tô aqui com o Calçado. É isso aí. Mas hoje, eu acho que hoje eu tô um pouco mais, assim, do que o Calçado. Você tá... minha voz tá meio esquisita. A minha tava na semana. Sabadão, né? Sextou, sabadão. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente foi uma partida muito boa, né? Foi um jogo como a gente esperava. Um jogo de trabalhos já consolidados. Acho que são talvez as únicas duas, né? Quem tem mais longevo no Brasil hoje na Série A? É difícil você olhar. O Vojvoda no Fortaleza e acabou. E o Abel Então é difícil a gente falar em equipes consolidadas no futebol brasileiro. O Palmeiras definitivamente é uma equipe consolidada na maneira de jogar, enfim. O Botafogo ainda acho que tem laço também para evoluir, mas também é um trabalho já muito sólido. Então tinha tudo para ser um jogo muito competitivo. E dentro das expectativas para o Botafogo era mais leve. Foi assim, né? Palmeiras perdeu Botafogo e Bahia 2 seguidas. Isso é muito raro acontecer no trabalho do Abel. Isso tinha acontecido no mês de abril, porque quando vem da final do Água Santa... No Campeonato Paulista e entra com o time reserva na Libertadores. Vai para a Bolívia, perde para o Bolívar, então ele tem 2 derrotas seguidas. Também. Anterior a este ano aqui, que a gente citou essas duas, isso aconteceu em novembro de 2021. Ou seja, faz tempo. Em 3 partidas do Brasileiro. Fluminense, 2-1 para o Flu, perdeu para o São Paulo em casa 2-0 e perdeu para o Fortaleza fora. E sabe quando foi a última derrota do Palmeiras jogando em casa? Foi no ano passado, faz um ano quase. Então, foi em julho do ano passado. Quando ele oscila, Marcelo, a gente conversava isso, né? Ele é um pouco diferente de outras equipes oscilando no futebol brasileiro quando oscilam demais, né? Mas é um momento em que era um jogo que os 2 treinadores, antes da partida, tentaram tirar o peso do confronto, os 2. Luiz Castro e o Abel falaram a mesma coisa. O campeonato não termina aqui, mas um poderia se aproximar muito do outro e, no caso do Botafogo, disparar. E outra coisa também, uma partida como essa, que era o primeiro e o segundo colocado, mexe muito também com o emocional do jogador. Acho que mais até com o emocional dos jogadores do Botafogo. O Abel falou antes do jogo algo que, assim, que ele acredita demais e que a gente tem visto que faz a diferença. Ele falou, nos últimos 10 jogos, o mental vai ganhar, é o mental que vai funcionar. Porque as 10 últimas partidas você tem uma demanda bem clara do que você precisa fazer. Sim. Eu acredito nisso e acho que o Palmeiras é o time nesse sentido mais forte. Mas a gente está vendo uma construção do Botafogo que não era esperada, mas é a realidade. Sim. E um campeonato não é feito só da lista que a gente faz dos elencos antes de ele começar. É da atuação. E também dos outros. Porque você olha muito para dentro, mas eu preciso olhar para os meus adversários. São eles que constroem o campeonato. Tem aqueles que a gente esperava mais, estão entregando menos, e aqueles que surpreendem, o caso do Botafogo. Agora, neste jogo, trabalho do Luiz Castro e do Botafogo. O ponto principal para quem for assistir, quem está vendo os lances, para quem for assistir depois, o que o Botafogo trabalhou para fechar o funil. Funil se você pegar as traves, abrir um pouquinho, aquele funilzinho que tem no gol, é por onde saem os gols. A maioria dos gols acontece ali. E o Botafogo trancou esse setor. Então a bola do Palmeiras entrar muito do lado. Foram raros os momentos em que o Palmeiras esteve numa situação
de vantagem para finalizar. Então o Botafogo se organizou muito bem. O Botafogo, né? Com o próprio Vitor. Exatamente. Depois teve o Luiz Ligar na Henrique. frente, né? Foi E o muito Lucas bom. Perry também, um grande goleiro. É impressionante. Quando a fase é boa, o goleiro também cresce demais. E o Lucas Perry cresceu demais. O Luiz Castro conseguiu dar ao Botafogo assim, uma confiança é tudo, de você saber. Quando ele rodava, os dois volantes rodavam aqui direitinho, fechando. Então, assim, eles sabiam o que tinha que ser feito. A bola ia para a lateral, sempre tinha um lateral que saía para fazer 1 contra 1 e já tinha um para fazer a cobertura, para se perder já tem um zagueiro saindo, o outro já está entrando no posicionamento, ou seja, a responsabilidade de cumprir as funções táticas dentro de campo. E com a bola nos pés, a confiança para poder jogar. O Botafogo, em momento algum, tentou se livrar da bola. É lógico que às vezes você está com pressão, você Finalzinho tira, ali, né? O tá? finalzinho foi entrando um pouco mais de É pressão. um pouco mais complicado, até porque o Abel colocou mais atacantes, colocou o time pressionando. Mas em todos os momentos, por exemplo, no primeiro tempo, o Botafogo tentou jogar. Sim, mesmo depois. Botafogo E no tentou segundo jogar, tempo também. tentou sair No segundo tempo também. Queria fazer o segundo, não era aquela coisa, vamos fechar e pronto. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para você ter um bom resultado, para você ter um bom trabalho. Né? O resultado é consequência do seu trabalho. É a troca de confiança que existe entre o treinador e o jogador. Por isso que as duas equipes são muito parecidas. Porque os jogadores, quando escutam o Luiz Castro falando, eles entendem e confiam no que ele está falando. Quando o Abel fala para os jogadores do Palmeiras, é a mesma coisa. Vamos cumprir. Por quê? Porque essas determinações que ele já fez no passado fizeram com que nós ganhássemos determinados jogos. Né? E assim sucessivamente. Gera uma crença, né, Zé? Então você acredita. Né? Além de uma coisa que eu acho que é fundamental no futebol, o dia a dia. De olho no olho, conversa. Vem cá, hoje você senta porque eu preciso colocar outro jogador. Né, aproveitar as características. O Palmeiras tem feito menos que o Botafogo. O Palmeiras, você sabe exatamente quem vai jogar. Uma mudança ou outra que ele vem fazendo no ataque. Às vezes é o Ender, às vezes é o Flaco Lopes, às vezes é o Breno Lopes pelos lados, tal. Com a ausência de alguns jogadores que estão ou lesionados ou estavam na seleção, né? Porque data FIFA Ele não tem mais, joga também. ele não tem mais variado, a não ser por questão física. A variação do Abel não é mais questão tática hoje. Só meramente física ou de jogador suspenso, contundido. O do Botafogo, não. O Botafogo já tem feito bastante e aí nós vamos... Tem Marcelo, são 38 jogos, nós estamos com 12. Tá ali, quase um terço. Tem aquela coisa... Mas já é 12, porque quando era um, era só o primeiro, depois era o segundo. Ou já são 12, Vamos ver ainda, tem muito campeonato, né? Qual é a característica do Palmeiras? Como eu disse no início do programa, ao longo dos 3 anos quase de Abel, oscilar menos. Quando oscilar, não oscilar assim tão radicalmente, né? Ele fica numa zona. Agora são 2 derrotas. Sem os jogadores que estavam nas seleções. Sim. São 4 jogadores contra o Bahia, mas agora o time que ele gostaria de colocar. Sim. Então, hoje não tem outros argumentos, trabalho do Botafogo, que é uma evolução. Mas tem muito campeonato para o Botafogo também, e para todos eles. E o campeonato, em 12 partidas, quase para todo mundo, já mostrou o perfil da competição. Claro. Não tem... Para mim é o brasileiro mais difícil. Também acho. É o mais imprevisível que a gente vai ver. É claro que também a gente pode falar de elenco e de profundidade de elenco do Botafogo, porque isso vai contar muito ao longo. Lá pela 18ª rodada, a gente vai começar a pensar nisso. Mas isso é muito os jogadores começam a ficar cansados, né? E se machucar e tal. Esse negócio da tal. profundidade do elenco do Botafogo é muito louco, porque você bate o olho no começo da competição, você fala, os 11 aqui até vai, mas... hoje o Botafogo tira o Tietê e põe o Danilo Barbosa, que vinha sendo titular, machucou, entrou o Marlon muito bem. E entram bem, hoje o Botafogo tira o Júnior Santos, e coloca o Segovia. Eles são jogadores totalmente diferentes. E eles fazendo a mesma função. O Segovia entrou bem, com campo mais aberto, com espaço. O Segovia é um jogador muito técnico, com muita qualidade. Jogador que gosta da coisa mais plástica, assim. Ele não tem muita força. Quando você pega um time mais fechado, agora com campo aberto, com espaço para pensar, ele já tinha ido muito bem contra o Cuiabá. Hoje, de novo, entrou muito bem. Então, a gente está falando de um titular que é físico, puro. O Júnior Santos no Fortaleza, o pessoal queria embrulhar ele e mandar de presente, porque ele nem jogava no Fortaleza. Então, é um jogador que ganhou espaço, o que entrou muito bem. Então, o elenco do Botafogo está aumentando. E se o Textor aí na janela agora der uma empolgada e quiser comprar mais uns
uns 3, eu acho que o Já torcedor ajuda. do Botafogo Não, quer. é assim, ó, a grande verdade é, quando o time está encaixado, você consegue mudar uma ou outra peça e esses jogadores, eles têm mais facilidade para entrar ali e também se encaixar e saber exatamente o que precisa fazer. É mais fácil. A gente já falou várias vezes também sobre o Palmeiras, como o Palmeiras conseguia fazer essas substituições e fazer boas substituições. Mas eu queria falar sobre o Tiquinho Soares, como ele é importante para esse Botafogo. Esse é aquele